Quem vê o Roy Orbison cantar assim não consegue imaginar as tragédias pelas quais ele passou, tragédias inclusive que o levaram à depressão, ostracismo na carreira e a dívidas milionárias. Mas se por um lado mortes e tristezas assolavam a sua vida, por outro lado ele usava a resiliência, que é o tema deste vídeo e que é muito, mas muito importante para você e a sua saúde mental. Mas antes de começar, peço que você verifique a sua inscrição e ative o sininho. O canal é novo e precisa muito da sua inscrição, e ativando o sininho você receberá mais vídeos meus com temáticas psicológicas que podem te ajudar de alguma forma. Talvez você não faça a mínima ideia de quem seja o Roy Orbison, mas com certeza já ouviu alguma música dele em vários filmes. Ele se tornou um daqueles ícones presentes até hoje na cultura mundial. Suas músicas, por exemplo, podem ser ouvidas nos seguintes filmes: Uma Linda Mulher, de 1990, talvez é o mais famoso; Proposta Indecente, de 1993; Jornada nas Estrelas, Primeiro Contato, de 1996; Mensagem para Você, de 1998, um filme lindo, por sinal; Uma Comédia Nada Romântica, de 2006; O Gangster, de 2007; A Hora do Pesadelo, de 2010, um filme horrível, lixo, por sinal, que acaba com todo aquele legado do Fred Krueger; Os Oito Odiados, de 2015; The Walking Dead, terceiro episódio da 7ª temporada; Stranger Things, sucesso da Netflix, episódio 6 da 2ª temporada; Aquaman, de 2018; Amor e Monstros, de 2020. Inclusive, se eu não quiser ser um idiota como o mocinho desse filme, assista o meu outro vídeo. E O Último Nível, de 2021. Então, como vocês podem ter uma ideia, o Roy Orbison é atemporal, ele atravessou as décadas, mesmo após a sua morte em 1988. E suas músicas continuam sendo tocadas em filmes e seriados. Mas muito dessa obra dele não teria sido sequer realizada se ele não tivesse sido uma pessoa resiliente. A resiliência, ela pode ser definida como a capacidade do indivíduo em lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas como choque, estresse, algum outro tipo de evento traumático. O Roy Orbison, ele desde criança teve uma afinidade muito grande com a música, ganhando a sua primeira guitarra aos 6 anos de idade. Tendo o gospel e o country como suas principais influências, ele começou a tocar, a formar uns grupos na adolescência e conseguiu ir para a faculdade, onde começou o curso de geologia para trabalhar nos campos de petróleo. Lá nessa faculdade, ele formou uma banda e começou a fazer algumas apresentações nas cidades do interior. Em uma dessas cidades ele esbarrou com Johnny Cash, que se tornou outra grande lenda da música norte-americana. E foi o Johnny Cash que, gostando muito da voz do Roy Orbison, da forma dele cantar, tocar, o convenceu a fazer uma cópia de O Doobie. Hey baby, jump over here when you do the ooby-dooby. I just gotta be there, ooby-dooby, 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 ooby-dooby. E enviá-la para Sam Phillips. Esse Sam Phillips era um homem muito interessante que morava em Memphis e ele é engenheiro de som. E em 1952 ele resolve abrir uma gravadora com um pequeno estúdio. Nessa época, naquela parte do Tennessee, as pessoas passavam por Memphis. O Memphis era o epicentro cultural do sul dos Estados Unidos. Os cantores passavam por lá. E o Sam Phillips, ele dava oportunidades para pessoas simples, comuns, gravarem discos para darem de presente para seus parentes ou para alguma namorada. Então, se você, por exemplo, nos anos 50, estivesse passando por Memphis e quisesse gravar um disco para dar de presente para sua mãe, para sua namorada, para seu pai, você ia lá no Sam Phillips com o seu instrumento, tocava, ele gravava, botava no disco
e te entregava. E foi assim que um belo dia o Elvis Presley resolveu passar lá para poder gravar um disco para sua mãe, para presenteá-la. E o Johnny Cash também foi descoberto por Sam Phillips. Depois o Roy Orbison, o Jerry Lee Lewis também foi descoberto pelo Sam Phillips. Então, simplesmente esse cara lançou os principais nomes da música norte-americana nos anos 1950. Todos eles se tornaram amigos e uma vez ou outra se encontravam e acabavam, mesmo que indiretamente, se ajudando. A carreira de Roy Orbison ia extraordinariamente bem. Ele compunha, cantava, escrevia, conseguindo manter a vendagem dos seus discos, mesmo com a chegada avassaladora dos Beatles nos anos 1960. E em 1957, ele se casou com a Claudette, que inclusive ganhou sua própria música. E com ela teve 3 filhos. A Claudette era tão linda que em 1964 o Roy Orbison estava em um estúdio e a Claudette entrou e disse que teria que sair, que estava de saída, e ele pergunta se ela precisava de dinheiro. E um amigo que estava no estúdio soltou assim a seguinte frase: uma mulher bonita nunca precisa de dinheiro. E dali os dois escreveram um rascunho que deu origem à música Oh Pretty Woman. Nos anos 1960, concorrendo diretamente com os Beatles, o Roy Orbison conseguiu a façanha de ficar em número 1 nas paradas da Inglaterra por 2 vezes com a música It's Over e Oh Pretty Woman, esta vendendo 7 milhões de cópias. O sucesso dele era tão grande que os próprios Beatles fizeram uma turnê com ele e depois, já nos anos 1980, no finalzinho dos anos 1980, um Beatle iria implorar para fazer um grupo com ele. Então tudo ia muito bem na vida de Roy Orbison e tanto ele como a Claudette eram apaixonados por motocicletas e pegavam a estrada juntos sempre que podiam. Até que na noite do dia 6 de junho de 1966, em um passeio de moto, a moto de Claudette ia passando por um cruzamento e foi atingida por uma caminhonete e veio a falecer horas depois. Ela tinha apenas 26 anos e deixou 3 filhos para o Roy Orbison tomar conta, praticamente sozinho naquele momento. E apesar de terem vivido os altos e baixos no relacionamento, com direito a uma separação que durou pouco tempo, ficaram apenas 1 ano separados, logo se reconciliaram em 1965. E os filhos eram bem pequenos. Um tinha 1 ano, outro tinha 6 e outro tinha 10. E aí você imagina a dor de Roy Orbison em perder sua esposa tão jovem, com 3 filhos, e ainda tendo aquela correria de fazer viagens para conseguir dinheiro com seus shows. Evidentemente não foi fácil, mas ele foi resiliente e naquele momento ali ele conseguiu superar. Claro que sua família o ajudou, principalmente a tomar conta dos filhos. Em 14 de setembro de 1967, ele estava fazendo uma turnê na Inglaterra e seus pais, evidentemente, ficaram tomando conta das 3 crianças. E, em um dado momento, elas começaram a brincar com uma lata de aerosol no porão da casa. E o avô, ao ver isso, foi adverti-las do perigo de brincar com a lata de aerosol e, para isso, acendeu um isqueiro e pressionou o acionador do spray e o aerosol entrou em combustão super inflamável e acabou gerando um incêndio que fugiu do controle e acabou matando as 2 crianças. Uma estava com 6 e a outra com 10. Só sobreviveu a menor. Pensa no sofrimento dele ao receber a notícia lá na Inglaterra e voltar sabendo que perdeu seus 2 filhos e que a sua casa havia sido totalmente destruída pelo fogo. Muita gente já teria entrado em desespero e talvez até em depressão somente por perder a casa.
Temos alguns exemplos bem simbólicos, como Elvis Presley, que nunca mais foi o mesmo após perder a sua mãe, a ordem natural da vida. Sua mãe ainda é jovem, mas é a ordem natural, os filhos perderem as mães, e depois ele é traído pela esposa após ele traí-la várias e várias vezes. Temos a Marilyn Monroe, que nunca soube direito quem havia sido seu pai, e que desde adulta não havia superado os abusos sexuais, o fato de ser adotivo, o fato da mãe ser uma doente psiquiátrica. Agora você imagina o nível de você perder a esposa e de você perder 2 de 3 filhos. Deve ter sido uma dor gigantesca para ele. E perder 2 filhos, a esposa, a casa, refletiu muito na saúde mental e física dele. Ele entrou em depressão, não conseguia mais compor, não conseguia cantar com aquela vontade. Seus shows pararam naquele momento, sua carreira parou, e daí veio a crise financeira. Sua carreira acaba naquele espaço de tempo, e ele passa a amargar um ostracismo no final dos anos 1960 e no início da década de 70. Em 1969, ele, com seus 32 anos, bem novo, conhece Bárbara, de 17. Os dois se casam logo depois e têm 2 filhos, um nascido em 1970 e outro nascido em 1975. E lembra que lá no início, onde eu citei os amigos, os amigos famosos do Roy Orbison, o Johnny Cash, o Elvis, o Jerry Lee Lewis? Pois bem, a classe artística, principalmente eles, meio que se juntam indiretamente para ajudar a carreira do Roy Orbison. O Johnny Cash, por exemplo, muito provavelmente para ajudar na parte financeira, compra a casa destruída, talvez pagando até o valor da casa íntegra, limpa o terreno, faz um pomar, um jardim, e promete que apenas coisas bonitas seriam feitas ali em homenagem aos 2 filhos do Roy Orbison. No início dos anos 1970, Elvis estava lotando Las Vegas, até mesmo no inverno, no assombroso inverno de nevadas, e por várias vezes, quando o Roy Orbison ia assistir, ele parava o show e dizia que o melhor cantor do mundo estava ali assistindo ele cantar, que ele não era o melhor cantor do mundo e que Roy Orbison, segundo ele, tinha a voz mais bonita do mundo. E evidentemente toda essa sinergia ajudou muito para que o Roy Orbison ganhasse a confiança e mídia, retomando gradativamente sua carreira e seus shows. E de forma surpreendente ele consegue se reinventar na década de 1970 e faz a carreira sobreviver, lançando um disco aqui, o outro ali, e com todos os baques. Imagina as noites mal dormidas, a ansiedade, a apreensão pela carreira e problemas financeiros. Tudo isso gera um problema cardíaco e ele opera o coração em 1979. Claro que com uma cirurgia bem invasiva para a época e com poucas chances de sucesso, mas ele consegue ter sucesso na cirurgia e fica bom. Hoje em dia já sabemos que estados mentais negativos como a depressão, ansiedade, solidão, raiva, estresse crônico podem aumentar os riscos de doenças cardíacas. E como já disse antes, o Roy Orbison ele foi o cantor da época que mais tragédias vivenciou. E também um dos poucos que não se viciou em drogas. E olha que eu pesquisei muito, não se tem notícias de que ele tenha desenvolvido algum vício em drogas, tanto ilegais quanto as legais, as legalizadas. E olha que ele atravessa os anos 1950, 60, o auge do LSD, a década de 70, o auge da maconha, dos anos 1980, o auge da cocaína. E não se tem notícias de que ele tenha usado, ficado dependente de alguma droga, principalmente as medicamentosas, como o Elvis e a própria
Marilyn Monroe. Nas suas entrevistas é possível observar sua serenidade e tranquilidade. Depois que ele perde os filhos, ele passa a ostentar uma cruz no estilo Ordem dos Templários, que se não for idêntico, é bem parecida com o escudo do clube de futebol Vasco da Gama. And so now I don't know, it'll take a couple of years to write the story and probably another year or two for the film. So I'll try to get to that in the new year, what with, all the Wilbury videos and my new album and the tour and all that stuff. So I don't know. E aquilo ali reflete o apego à religião que serviu provavelmente como alívio para as dores, para angústias que as perdas e os problemas financeiros e da carreira o submeteram. E nos anos de 1980, sua esposa Bárbara passa a administrar diretamente a carreira dele e ele consegue ganhar o Grammy de 1980 e o ajuda a se reinventar nos anos 1980, naquela década tão promissora e criativa. E ele se atualiza, por assim dizer, com suas vertentes dos anos 50, 60 e 70, o que é muito difícil de um artista fazer, né? Ele se reinventar. E aí você vai se lembrar que antes eu falei dos Beatles, que um Beatle implora para que o Roy Orbison fizesse parte de um grupo. Então foi o George Harrison, que se junta com Bob Dylan, Tommy Pratt e Jeff Lynne, e tem uma ideia, aquela ideia bem dos anos 80, de fazer um grupo novo, com nomes onde cada um tivesse nomes diferentes. Eles passam a criar outros nomes e se tornam anônimos. É como se são famosos que dão um reset, criam um nome totalmente diferente e se relançam, por assim dizer. E dali faltava o Roy Orbison. E, segundo a lenda, eles encontram o Roy Orbison e ficam de joelhos por Roy Orbison fazer parte desse grupo. O Roy Orbison aceita e adota o nome de Left Ilbury. E foi uma sensação na época, sucesso de vendagem, sucesso de crítica, e o grupo se torna um grande sucesso para a época. Em 1987, a Bárbara, esposa dele, tem a brilhante ideia de produzir um especial e vários cantores e músicos se reúnem para homenageá-lo, inclusive músicos que haviam tocado para o Elvis Presley, que nesse ano já tinha feito 10 anos de falecido, e dão um verdadeiro show. O Roy Orbison arrebenta, né, com aquele carisma, com aquela voz dele. But all I can do is dream you. I close my... E a carreira do Roy Orbison nesse período estava com tanto impacto, prestígio, reconhecimento, aceitação do público e da crítica, que já estavam comentando que ele praticamente se projetava para os anos 1990. Sendo que esse especial acaba sendo uma despedida, a vida tem dessas coisas, uma despedida porque no dia 6 de dezembro de 1988, um pouco mais de um ano depois do especial, ele tem um ataque cardíaco fatal enquanto visitava a sua mãe. Foi socorrido, chamaram uma ambulância, mas não teve jeito, ele acabou falecendo. O Roy Orbison dá a volta por cima nas tragédias familiares e na própria carreira e se torna um exemplo para você que está aí sofrendo porque perdeu o emprego, porque foi traído ou traído, por ter perdido algum familiar, um esposo, uma esposa, principalmente nesse período de pandemia. Tem muita gente que acaba não superando, por exemplo, a perda dos pais já idosos, dos avós, né, perdas da ordem natural da vida. E daí temos esse exemplo de um homem que superou não apenas a perda de sua esposa, mas a dos filhos, que superou as crises financeiras e do traiçoeiro ostracismo, que da mesma forma que você consegue a fama,
Você é jogado para fora dela tão rapidamente quanto. Claro que cada um sabe do seu sofrimento, das suas angústias e da sua dor. Porém, o mais importante que você deve saber que é sim, é possível superar isso. E a resiliência, você sendo uma pessoa resiliente, procurando manter a calma, a serenidade, é muito melhor do que se desesperar e desistir da própria vida. Se o Roy Robson conseguiu, você também consegue. E se você quiser ter uma sessão psicoterapêutica comigo, com abordagem cognitivo-comportamental e focar na sua resiliência, basta enviar um e-mail para testai.psicologia@gmail.com. As consultas são online, o preço é acessível e cabe no seu bolso. Invista em sua saúde mental. Não deixe de conferir sua inscrição no canal, seu like. E se você já vivenciou alguma perda e conseguiu ser resiliente, superando, deixe seu comentário com seu relato, que poderá ajudar muitas pessoas, e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e com seus amigos.